Isso aí, pessoal. Estou aqui para gravar mais um videozinho para vocês. No caso da aula 4, tá? Que é uma aula de movimento uniforme. E do mesmo jeito que a aula 3, eu vou optar por fazer uma questão e deixar outra para a gente conversar lá no Hangouts. Beleza? Tá? Então vamos começar aqui, ó. Essa aula vai falar de movimento uniforme. E a palavra uniforme diz pra gente que alguma coisa tem que ser igual. Né? Uniforme para você usar na escola, todo mundo tem que estar com a mesma roupa. Um uniforme de um time de futebol, as camisas todas são iguais. Tá? Então a gente vai ter alguma coisa que tem que ser igual no movimento uniforme. E isso vai ser a velocidade escalar. O valor da velocidade tem que ser constante. Indicação para nós de um movimento uniforme é que o móvel percorre sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, cada vez que passa um segundo, ele anda 10. Ó. Saiu do 20 para o 30 em um segundo, do 30 para o 40 em um segundo, do 40 para o 50 em um segundo. Ah, então, ele anda sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Se esse cara está andando a mesma distância, é muito fácil prever onde ele vai estar em cada momento. E isso a gente faz pela função horária dos espaços. Tá? Relação de dependência, função. Uma coisa depende da outra. A hora, o tempo, depende do lugar. E vice-versa, o lugar depende do tempo. Eu costumo brincar com função, falar que função é igual eu perguntar para você quanto que você paga por um prato de comida no restaurante que é um self-service por quilo. O quilo da comida custa R$40. Quanto vai custar o seu prato? A sua resposta é depende. Depende de quanto eu pegar de comida. Ué, então o preço que eu pago depende do peso que eu pego. Então eu tenho uma função que relaciona essas duas grandezas. O preço vai ser 40 vezes o peso que eu peguei, medido em quilogramas. Tá? Então eu só vou saber quanto eu vou pagar depois que eu peso. Ou o contrário. Se você souber quanto você está pagando, você consegue dizer para mim quanto você pegou de comida. Aqui vai ser igual. Eu tenho uma relação de espaço por tempo. Então eu só vou saber a posição do móvel se eu te der um instante de tempo ou o inverso. Eu posso determinar a partir da posição que hora que você passou lá. Ok? Essa função é aquela que a gente conhece aí por sorvete. S igual a S0 mais VT. Não vou me preocupar em demonstrar, só vou lembrar o que é cada coisa. O S é a posição em um determinado instante de tempo. Tá? Então, o S é a posição para o tempo T. S0 é o lugar de onde o nosso objeto começou. E o V é a velocidade. Dessas quatro coisas, essas duas aqui, ó, S0 e V, são constantes no meu problema. Como assim constante? O cara começa o movimento a partir de um lugar. Então, o S0 é definido, uma posição para ele. E a velocidade, ela é fixa porque a gente está falando de movimento uniforme. Então, para todos os movimentos uniformes, V e S0 são constantes. Eu conheço o resultado desses dois caras. Sei de onde sai e conheço a velocidade. Agora, e o S e o T? Você sabe me dizer quanto vale o S? Sua resposta tem que ser a mesma de quanto você paga pelo prato de comida. Ela depende em que momento que você quer, em que tempo que você quer. Então, o S e o T são os nossos termos dependentes. Eu só vou saber um se eu te falar o outro. Belezinha? Se a gente pegar aquela trajetória que está desenhada ali em cima, a gente vai perceber que o móvel começou o movimento, ó, quando o tempo era 0. É isso que é o nosso S0, posição inicial. Tá? O S0 vai ser 20, posição quando o tempo é 0. E a velocidade dele eu consigo determinar, inclusive de cabeça. Que a cada segundo que passa ele andou 10. Então a velocidade era 10 metros por segundo. Aqui eu optei por escrever, ó, 50 menos 20, posição final menos inicial, dividido por T final menos T inicial. Tá? Então 10 metros por segundo. Então a gente vai ter posição inicial 20 e velocidade é 10. Então eu consigo determinar qual é a função horária desse cara. Logo o nosso S é igual a S0, 20, mais a velocidade que é 10 vezes T. S igual a 20 mais 10 vezes T. Para qualquer tempo que eu pegue aqui, ó, vai dar certo, por exemplo, tempo 2, 10 vezes 2, 20, mais 20, 40, ele está no 40. Tá? Tempo 0, 10 vezes 0 é 0, meu S é 20, ele partiu do 20. Como valem para pontos que estão fora da minha trajetória. Tá? Onde que esse cara vai estar depois de 15 segundos de movimento? 10 vezes 15, 150, mais 20, 170. Então é ali que ele vai estar. Tá? Então essa que é a intenção da gente. Ou que momento que ele passa pela posição 60 metros aqui. Tá? Quando aqui é 60. Bom, 20 menos 60, 60 menos 20, 40, dividido por 10, 4 segundos ele passa pelo 60. Então eu consigo determinar a relação entre S e T para qualquer intervalo, qualquer instante de tempo que eu queira. Belezinha? Vamos seguir aqui, ó.
Lá na sua apostila, na página 490, se você não tiver com ela na mão, vai buscar para a gente fazer essa questão. Você vai ter um exercício que vai falar sobre carretas de transporte, que tem vários pneus, tá? Você vai encontrar o texto lá, eu estou olhando ele na minha outra tela aqui em cima. O que interessa para a gente é o que vem abaixo da figura. Então eu tenho lá uma carreta de 120 metros de comprimento, transporta uma carga especial, uma velocidade de 10,8 km por hora em uma estrada. Letra A. Uma pessoa caminha na calçada existente ao longo da pista com velocidade de 1 em sentido contrário da carreta. Quanto tempo levará essa pessoa para passar a carreta se ambos se mantiverem suas velocidades constantes? Bom, a gente tem várias possibilidades de solução para essa questão. Eu vou abordar pela função horária dos espaços do movimento uniforme, que é o assunto dessa aula. É isso que vai ser útil para você, tanto para resolver essa aula, quanto em aulas futuras. Primeira coisa que eu preciso determinar é onde é o zero da minha trajetória. E para que lado que os valores vão ser positivos, para que lado que o meu espaço é crescente, que a velocidade é positiva. Eu escolhi o zero aqui, ó, tá? Podia escolher em qualquer lugar. Escolhi a posição da pessoa como sendo zero. E geralmente a gente tem o hábito de orientar a trajetória para a direita. Então, para a direita eu vou ter valores que são positivos. Repara que no final do movimento, deixa eu achar o meu cursor aqui, no final do movimento, eu tenho a traseira da carreta alinhada com a posição da pessoa. A carreta andou para um lado, a pessoa andou para o outro, e a traseira da carreta se alinhou com a pessoa. Então como essas duas posições no final vão ser iguais, a carreta aqui, eu vou tomar a carreta inteira como referência apenas no seu ponto final. Tá? É como se eu transformasse a carreta em um ponto, e o ponto que eu vou usar é o ponto final. Como esse ponto final está 120 metros à frente da pessoa, a carreta tem 120 metros, vou falar para você que a posição inicial da carreta é 120. Tá? Orientei para a direita, então para a direita o S tem que crescer, essa posição é 120. As velocidades então acabam saindo assim, a velocidade da pessoa 1 metro por segundo, para o lado positivo, tá? E a velocidade da carreta, menos 3 metros por segundo. Por que menos 3? Porque ela anda no sentido oposto, e aí o sentido dela tem que ser negativo. Beleza? Quando que acaba o meu movimento? Quando a pessoa e a carreta estão na mesma posição. Então, o S da pessoa é igual a S da carreta. SP igual a SC. Por enquanto, beleza, pessoal? Vamos lá. Essas posições, elas são dadas pelas funções horárias dos espaços. Então, a gente vai escrever as duas funções aqui embaixo para elas. Ó. Eu sei que o S da pessoa é igual ao S0 da pessoa, mais a velocidade da pessoa vezes t. Ó, é o sorvete que a gente estava falando na aula anterior. A mesma coisa que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior não, no slide anterior. É igual a S0C mais VC vezes tempo. Vou substituir valores. Ó. 0 mais 1 vezes t. Isso representa para mim onde a pessoa vai estar. Então, se eu quiser saber o lugar onde a pessoa está, é só pegar o tempo e colocar aqui. Eu vou descobrir onde ela está. E para a carreta, 120. Sempre lembrando que eu estou pegando como referência a traseira da carreta, menos 3 vezes t. O 3 é negativo. O que me interessa é saber quando que 1 vezes t, onde a pessoa se encontra, é igual a 120 menos 3t, que é onde a carreta vai estar. Pegando esse 3t, trazendo para somar, né? Vou somar com 1, 4t igual a 120. Meu t, então, seria 120 dividido por 4. O t vale 30 segundos. Então, depois de 30 segundos desse movimento, a pessoa chega no final, ultrapassa a carreta. Beleza? Tá? Qualquer susto, você me fala aí. Você me escreve, entra em contato comigo ou espera o Hangout lá para a gente poder conversar. Letra B dessa questão. Ele fala o seguinte: um caminhão cegonha, aquele que transporta carros de 30 metros de comprimento, viaja na mesma estrada que a carreta, mas com velocidade constante de 64,8 km por hora. Quanto tempo levará para o caminhão ultrapassar a carreta? Então, de novo, fiz um desenho aqui. Ó. Eu chamei o caminhão menorzinho de A, o grande de B. Tá? Então, é como se o cegonha fosse A e aqui o B fosse a nossa carreta, que é maior. Outra vez, eu preciso definir onde é o zero e orientar minha trajetória. Eu escolhi o zero para ser a traseira do cegonha, do caminhão que eu chamei de A, do caminhão menor. Tá? Como é que você sabe que ele é menor? Porque ele tem só 2 rodinhas aqui. Ó. O grandão, coloquei 4 rodas atrás, beleza?
para ficar mais fácil a gente ver. Então aqui é a traseira do A. O que acontece? Por que eu escolhi a traseira do A? Porque a traseira do A, no final do processo, se alinha com a frente do B. A ultrapassagem começa aqui e acaba aqui. Ué, então, traseira do A alinhada com a frente do B, eu vou tomar como referência para o caminhão A, a traseira, e para o caminhão B eu vou tomar como referência a frente. Por quê? Porque a frente do caminhão B e a traseira do A, no final, estão na mesma posição. Isso facilita a resolução para a gente. Tem outras formas de fazer? Óbvio. Mas essa é uma que facilita a minha resolução. Por que a posição da frente da carreta aqui, ó, é 150? Esse caminhão tinha 30, tá? Esse caminhão tem 30 metros de comprimento. Ué, e daqui para cá eu tenho mais 120 do B. Tá? 30 desse, 120 desse. Ué, então a distância entre esses dois pontos é de 150, a soma dos comprimentos dos dois caminhões. Velocidade do caminhão A, né, que era o 64,8 dividido por 3,6 dá 18, tá? E a velocidade do caminhão B, que seria a nossa carreta, é 3, era o 10,8 km por hora, que a gente divide por 3,6. Nesse caso, os dois são positivos. E por que os dois são positivos? Porque os dois têm o mesmo sentido, beleza? Olha lá, no final do processo, a frente do caminhão B alinha-se com a traseira do caminhão A. Então, no final do processo, o S do A, tá? Sendo que o A era a traseira, se alinha com a frente do B. Tá? Então, assim, eu poderia apagar os caminhões aqui e determinar em que instante que esses dois pontos se igualam. É isso que a gente está fazendo. É isso que me interessa. SA igual a SB. Ok? Bom, vamos lá. Como é que eu calculo SA e SB? S0 mais VT. Tá? Sorvete. Isso aqui eu pulei uma passagem, tá? Não coloquei a fórmula. A gente viu duas vezes nos slides anteriores. Então, o SA vai ser igual. S0 do A, é da onde o A está saindo, é 0, mais a velocidade dele, 18, vezes o tempo. Isso vai ser igual a SB, a posição do B é 150, mais a velocidade dele, que é 3, vezes o tempo. E os dois são positivos, vão para o mesmo lado. Então, vamos lá. A traseira do A, eu obtenho a posição dela fazendo 18 vezes T. A frente do B é 150 mais 3T. O que eu quero? Quero saber em que momento a frente do B e a traseira do A estão alinhadas. Então, que momento que essas duas coisas vão ser iguais. Esse 3T, a gente passa subtraindo. Tá? Então, 18T menos 3T dá 15T. Vou dividir por 15T. 150 dividido por 15. O T vale 10 segundos para esses caras se encontrarem. Essas questões de encontro, que envolvem corpos extensos, tá? Que é o caso da questão 2, tanto no item A quanto no item B, elas não são fáceis, elas não são as questões mais simples que a gente teria a respeito desse assunto. A opção do autor foi por começar com questões já de um nível médio para frente. Então fique à vontade de entrar para a gente conversar lá no Hangouts, para a gente ver quais são as opções que a gente tem para entender melhor essa questão. Tem outras possibilidades de resolução, tá? Mas se esforça para dar uma olhada nisso, que isso vale a pena. Beleza, pessoal? Juízo, se cuida, tá? E a gente se vê por aqui, talvez aí em breve. Abraço, bons estudos.